Olá pessoal, aqui é o Major Fábio, professor de Geografia do segundo ano. Nós vamos aqui para mais uma aula do nosso itinerário Carreiras Universitárias, agora na aula 6. Vamos abordar aqui uma outra sequência didática. Vamos trabalhar aqui a urbanização no mundo e no Brasil e os seus impactos socioeconômicos. O que a gente vai buscar trabalhar na aula de hoje? Vamos trabalhar aqui as razões do processo de urbanização e as suas características essenciais. Então, inicialmente, a gente traz aqui a ideia do processo de urbanização versus o crescimento urbano. Por que eu trouxe isso para vocês? Antes mesmo de falar do que é a urbanização, a gente vai estabelecer uma diferença básica que existe entre o fenômeno da urbanização e do crescimento urbano. Isso é bastante comum, o aluno ele está um pouco desatento, ele achar que são sinônimos e não são. Quando eu falo aqui da urbanização, do processo em si, a urbanização tem a ver com o quê? Tem a ver com o fato da população urbana superar a população rural em termos quantitativos. Então, toda vez que a população urbana é superior à população rural, eu posso afirmar que está havendo urbanização. Já o crescimento urbano tem a ver com a expansão da mancha urbana, da área das cidades. Então, são fenômenos que eles são correlatos, mas eles não são sinônimos. Então, a gente não pode ter esse tipo de dúvida do que é a urbanização e do que é o crescimento urbano. Quando a gente fala aqui da taxa de urbanização, é quando eu mostro lá o percentual que está havendo de crescimento da população urbana em relação à população rural. Tá? Essa é a primeira observação que a gente faz aqui. Outro detalhe aqui importante para a gente, diz respeito à correlação que existe entre a urbanização, o processo em si, e a Revolução Industrial. Então nós vamos perceber que ao longo da história, principalmente a partir da primeira Revolução Industrial, no século XVIII, e até aqui no século XX, a segunda metade aqui do século XX, nós temos aqui os dois grandes momentos de intensificação no processo de urbanização. Inicialmente nos países da Europa, a gente fala aqui da primeira Revolução da Inglaterra, que teve a primazia, né? E em 1950 a gente tem aqui no terceiro mundo, que é o termo usado da época, né? Que hoje em dia a gente fala de países em vias de desenvolvimento. Então, nesses dois períodos da história, nós temos aqui os marcos temporais, onde houve um grande processo de crescimento, de urbanização. Já ia falar aqui crescimento urbano, mas na verdade é da urbanização. E o crescimento urbano ele está atrelado à urbanização, né? Então, toda vez que tem uma melhoria tecnológica, eu agrego mais tecnologia aos processos produtivos, no caso aqui da Revolução Industrial, a mudança também na organização das cidades, na organização socioespacial, das relações de trabalho também, eu acabei promovendo aqui a urbanização, que ao transformar a indústria como atividade principal, a partir da primeira Revolução Industrial, a indústria vai acontecer no meio urbano, na cidade. Aí a cidade passa a ser o foco central da atividade econômica, a atividade secundária. E a atividade primária, a agricultura, ela passa a ser subordinada a essa atividade principal. No caso aqui agora, a atividade industrial. E a cidade ela se torna um atrativo para a população do campo. Aí a gente fala do êxodo rural. Então, que também vai ajudar a explicar a urbanização. Então, a urbanização está sempre ligada aqui ao fenômeno aqui da industrialização. E vocês sabem, só fazendo aqui um parêntese aqui, vocês sabem que a cidade em si, o fenômeno da cidade, ele não necessita da indústria em si. Já existia a cidade antes da industrialização. Mas o processo de urbanização, esse sim vai depender da indústria. Tá? Esse é um detalhe importante que a gente não pode confundir. E trouxe aqui um outro exemplo para vocês da Inglaterra, que teve a primazia de iniciar a Revolução Industrial, por razões que vocês já estudaram na história, só para destacar aqui o quanto esse processo ele estava adiantado na Inglaterra em relação aos demais países. Se comparado ao Brasil, então, muito adiantado. Já nos anos de 1850, finalzinho aqui do século XIX, já tinha uma taxa de urbanização na casa de 50%. Por que isso é possível? Porque ela iniciou o processo de industrialização e, por consequência, ela vai criar condições para que houvesse o quê? A urbanização. Um outro ponto aqui importante que vai aparecer para a gente também, toda vez que eu falo de urbanização, eu falo de revolução industrial,
eu vou relacioná-lo com a questão do meio ambiente ou do meio natural. Porque o homem vai demandar recursos naturais, ele vai construir as cidades, que é uma cidade é uma criação, é algo artificial, né? Não é natural, é um espaço artificial, e ele impacta o meio ambiente. E esse impacto no meio ambiente pode causar degradação ambiental. Então, a gente vai estudar aqui no decorrer de nossas aulas essa relação que existe entre urbanização e o meio ambiente. Essa próxima imagem aqui eu trouxe para ilustrar como é o cenário da urbanização nos dias de hoje. Então percebam aqui que eu tenho duas informações aqui. O percentual de urbanização, na gradação aqui de cores, e a população das cidades aqui nas bolinhas aqui, da menor para maior. Percebam que no continente americano, eu tenho praticamente todo ele com urbanização na faixa de 80% a 100%. Quando eu passo aqui para o continente europeu, a mesma coisa, essa faixa de 80% a 100%, uma boa parte, né? Tem aqui mais ao leste aqui da Europa, a Europa oriental, você tem uma porção ainda na casa de 60% a 80%. Quando a gente vai trabalhar aqui a Ásia e a África, percebam que os níveis de urbanização são mais baixos aqui, né? Inclusive até na China aqui, que é uma potência econômica, né? A segunda maior economia do mundo, ela também tem um índice de urbanização que está beirando aqui na casa de 40% a 80%. Tá? Um detalhe aqui interessante que vocês podem ter curiosidade de perguntar, em relação aqui já não mais ao percentual de urbanização, mas algo que está relacionado ao processo em si de urbanização, é quando ele fala aqui da população das cidades. Percebam que eu vou ter uma concentração maior de cidades com mais de 10 milhões de habitantes nas regiões menos desenvolvidas do mundo. A gente vai observar isso aqui, é observado no mundo, esse fenômeno. A gente vai estudar depois por que isso acontece. Por que no mundo em vias de desenvolvimento eu tenho uma concentração maior de cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Isso aqui tem fundamento na maneira como esses países foram se urbanizando. A gente vai trabalhar aqui mais à frente as características da urbanização no mundo desenvolvido e no mundo subdesenvolvido. Aí vocês vão perceber com mais detalhamento por que isso acontece. Só dando aqui adiantando um pouquinho aqui, no mundo subdesenvolvido, a urbanização vai estar de forma mais, vamos dizer assim, aleatória, sem um planejamento. Então isso vai contribuir para que essas cidades elas cresçam sem um ordenamento urbano, de ocupação do espaço urbano. Essa é uma das características, mas a gente vai trabalhar aqui nos próximos slides. Nesse gráfico que eu estou trazendo aqui para vocês, fala aqui da população urbana e população rural no mundo, do período de 1950 até 2050, uma previsão aqui, né? Então ele vai mostrar o que para a gente? Duas variáveis que para a gente é importantes, que a gente está trabalhando. A população urbana, na cor mais escura, e a população rural. Percebam que lá nos anos de 1950, o meu contingente populacional rural era superior ao urbano. À medida que o mundo foi se industrializando, que as evoluções industriais foram avançando, aqui no caso, a gente está falando aqui da 1950, da terceira revolução industrial, essa linha aqui da população rural, ela tende a ficar mais estável, tende a até um certo ponto aqui baixar, depois dos anos de 2015, enquanto a linha aqui da população urbana, ela só vem aqui numa crescente, ó. Movimento ascendente. E tem um ponto que vai haver aqui o corte, ó. Percebam aqui que no ano de 2008, é mais ou menos aqui a referência que ele quer mostrar aqui pra gente, vai ter um registro histórico importante aqui pra gente. É que eu vou registrar mais habitantes vivendo nas cidades do planeta do que no meio rural. Isso acontece em 2008, por isso que tem esse marco aqui, onde tem um cruzamento aqui das linhas. E essa outra referência que tem aqui na vertical faz referência a 2014. Em 2014, da população residente no meio urbano, 54% vai estar ocupando aqui os grandes centros urbanos. Tá? Isso aqui é importante para a gente. Então tem duas referências. 2008, quando eu vou ter o maior contingente de população vivendo no meio rural, no meio urbano, tá? Então reforçando aqui, em 2008, a gente vai ter registro da população das cidades superior à população do campo. Em 2014,
Isso vai estar expressado na faixa de 54% da população do planeta vivendo nos centros urbanos. Tá? E se a gente olhar o mundo subdesenvolvido, a gente vai ver que esse grande contingente vai estar vivendo nas cidades, nas grandes cidades, nas grandes metrópoles que a gente tem no mundo. Tá? Isso aqui é só para a gente mostrar aí a projeção ao longo aqui dos anos, até 2050, de expansão aqui da população urbana, e a população rural a tendência é cada vez diminuir mais. Isso tem impacto na organização social e também na forma de se produzir os bens. A gente vai abordar essa questão mais à frente. Já que a gente está falando aqui de urbanização no mundo, a gente não pode deixar de falar também da urbanização no Brasil. Então, nesse gráfico aqui, ele traz para a gente aqui essas mesmas variáveis da população urbana e da população rural no Brasil ao longo da linha do tempo aqui, de 1940 até 2010. Serve também como referência aqui do nosso estudo. Então perceba aqui que nos anos 40, o Brasil era uma economia ainda predominantemente agrário exportadora. Lembrando que a nossa pauta de exportação de produtos primários havia o predomínio do café. Ainda era um produto bastante relevante na nossa pauta de exportação. Tá? E percebam que a maior parte do nosso contingente populacional estava residindo aonde? Estava residindo no meio urbano, no meio rural. Está aqui, ó, 69%, enquanto a população urbana era de apenas 30%. Então, era bem substancial a concentração no meio rural. À medida que o país foi se desenvolvendo economicamente, e vocês sabem que a partir dos anos 40 o Brasil ele começa a mudar o seu modelo econômico, porque a gente tem aqui Getúlio Vargas ascendendo ao poder, e ele quer mudar o modelo econômico de uma economia agrária exportadora, ele quer implementar uma economia urbana industrial, promovendo a industrialização no país. Começa a haver o quê? Uma diminuição gradual da minha população rural e o aumento aqui da minha população urbana ao longo do tempo. E chegando aqui por volta da década de 60, década de 70, a gente vai observar que nesse intervalo aqui o Brasil consegue superar aqui a população urbana, consegue superar a população rural, promovendo aqui a urbanização. Então, foi fazendo aqui a urbanização e nesse intervalo aqui dessas duas décadas aqui, o Brasil se tornou uma economia aqui, urbana. Então, hoje em dia, o Brasil concentra a maior parte da sua população vivendo no meio urbano. A população rural, ela vem diminuindo cada vez mais. Está aqui na casa de 16, na verdade 14, 15% da população ainda vivendo no meio rural. Só fazendo uma observação para vocês não confundirem, quando a gente fala de população vivendo no meio rural, existe uma distinção que aparece em alguns livros para a gente. O nosso livro tem essa distinção. População rural não necessariamente está trabalhando em atividade agrícola. Quem trabalha em atividade vinculada diretamente à produção de gêneros agrícolas ou à pecuária, eu vou chamar de população agrícola. Tá? Então existe essa distinção que alguns autores fazem e no nosso livro didático é feita essa distinção. Tá? Só uma observação que vocês podem ser questionados futuramente sobre isso nas provas, aí vocês já sabem que existe essa diferença. Então o Brasil foi se industrializando, foi promovendo aqui as mudanças no seu modelo econômico, passando por uma economia urbana industrial e vai cada vez mais atraindo população para os grandes centros urbanos. Essa população vai crescendo naturalmente, isso vai promovendo a urbanização. Isso aqui é importante para a gente. Agora aqui a gente vai trabalhar as características da urbanização nos países desenvolvidos e nos países em vias de desenvolvimento. Tá? Vamos usar aqui a terminologia mais atual. Então, nos países desenvolvidos, eles têm por característica ter iniciado as revoluções industriais. Inglaterra, primeira revolução, século XVIII. E por essa questão, uma questão factual, eles têm a primazia de promover a urbanização. Então, a urbanização nesses países, ela foi uma urbanização mais bem planejada. Ela foi uma urbanização que foi um processo, a gente diz que é um processo lento, gradual, contínuo, planejado e descentralizado. É importante a gente fazer essa observação aqui em relação ao que a gente chama aqui de descentralizado. Essa palavra, esse termo, ele pode aparecer nas nossas provas. Na verdade, ele é recorrente nas provas. Quando eu falo aqui que a urbanização ela foi descentralizada, eu estou afirmando que
Uma vez que a urbanização foi planejada, foi possível, eu criei condições, criei infraestrutura das políticas públicas para desenvolver, para urbanizar as grandes cidades, as médias cidades e as pequenas cidades. Não promovi uma urbanização muito intensa apenas nos grandes centros. Pelo contrário, nos países desenvolvidos, a gente vai perceber que a distribuição populacional ele é mais equilibrada do que nos países em via de desenvolvimento. Tá? Houve essa preocupação no planejamento da ocupação do espaço urbano, tornando esse espaço mais fácil de circular. Eu tenho uma separação de áreas industriais, áreas residenciais, áreas voltadas para o comércio. Então, o espaço urbano, o solo urbano, ele foi mais bem administrado. Isso facilita na questão dos problemas que eu tenho nas grandes cidades, relacionados aqui ao trânsito, à poluição, à violência, à ocupação de áreas não voltadas para a habitação, áreas que têm uma característica, um relevo, a gente pode colocar assim, mais acidentado. Isso tudo foi levado em consideração. Então, os países desenvolvidos, eles têm essa condição. O fato de ter iniciado a Revolução Industrial vai facilitar aqui o processo de urbanização ser um processo mais bem articulado, mais bem planejado. E eu posso também fazer uma outra observação aqui. Ó. Quando eu tenho aqui os países, tanto desenvolvidos quanto em vias de desenvolvimento, o grupo de cidades, as cidades que formam aquele país, eu vou chamar de rede urbana. Nesses países desenvolvidos, esse conjunto de cidades, essa rede urbana, ela tem essas características aqui, uma rede urbana densa, integrada e articulada. Precisamos saber essas características aqui que são cobradas também em prova. Uma rede urbana densa, ele faz referência aos vários núcleos urbanos que eu tenho naquela região. Então, aquela região vai ser desenvolvida ali urbanamente. A cada determinado faixa de quilômetro quadrado, eu tenho lá uma cidade sendo instalada. Não há um espaçamento muito grande entre as cidades, é nesse sentido. Integrada, ele fala em relação às trocas comerciais que existem entre as cidades. Então, ela vai propiciar aqui vias, rodovias, ferrovias, aeroportos, para facilitar o contato entre as cidades e as trocas comerciais e o deslocamento de pessoas. Isso também tem a ver com a articulação. Os espaços urbanos eles vão conversar entre si a partir dessas vias de comunicação. Que podem ser tanto essas vias físicas, mas também podem ser vias que a gente chama de vias imateriais. Quando a gente fala dessas vias imateriais, estou falando aqui da telefonia, da internet, que você pode fazer transferência de recursos de uma cidade para outra, comprar mercadorias de uma cidade e comprar em outra cidade por meio dessas vias imateriais. A internet, hoje em dia, é o principal meio dessa articulação. Tá? Isso nos dias de hoje. Claro que a gente não está falando de internet aqui no século XVIII, mas no decorrer da evolução histórica, principalmente a partir da terceira revolução industrial, aí sim aparece articulando ali esse contato entre os espaços urbanos. Tudo bem? A gente vai falar um pouquinho das características mais à frente, eu vou mostrar aqui para vocês um slide da questão da verticalização. Isso vai ficar no nosso próximo slide aqui. Já nos países em vias de desenvolvimento, a urbanização vai ter por marco histórico a questão do pós-Segunda Guerra Mundial. Então, pós-Segunda Guerra Mundial, eu tenho aqui uma aceleração do processo de urbanização nos países que eram chamados até então do terceiro mundo. Hoje em dia eu não uso mais essa expressão, é uma expressão que está em desuso, né? Eu uso vias de desenvolvimento. E esses países vão ter por característica uma industrialização tardia. O que é isso? Uma industrialização atrasada em relação aos países desenvolvidos. E essa industrialização nos países em vias de desenvolvimento vai ser uma industrialização que vai promover uma urbanização muito acelerada. Uma urbanização que não vai haver muito planejamento, a ocupação do espaço urbano ela não vai ser muito bem pensada. Isso vai acarretar uma série de impactos no uso do solo urbano, na questão relacionada justamente à configuração das cidades, da infraestrutura que vai ser disponibilizada para aquela população. Então, essas são as diferenças que eu vou observar aqui, tanto no mundo desenvolvido quanto no mundo em vias de desenvolvimento. No terceiro mundo, como chamavam antes, agora como chamam de países em vias de desenvolvimento, há uma diferença muito grande. Aqui no terceiro mundo, nos países em vias de desenvolvimento, o planejamento urbano, o planejamento da urbanização em si, do próprio crescimento urbano, ele passa a ser exceção. Já nos países desenvolvidos, é a regra.
Aqui a gente tem uma característica da urbanização que vai existir tanto no mundo desenvolvido quanto no mundo em vias de desenvolvimento. Aqui é a questão da verticalização. Como o espaço urbano, como o solo urbano, ele vai ser uma mercadoria e vai ter um alto valor, vai ser muito cobiçada, o que as cidades passaram a adotar e o próprio sistema de produção capitalista, dentro dessa lógica de organização do espaço, ele passou a fazer? Passou a fazer verticalização, então aproveitar melhor o espaço urbano, o solo urbano, construindo o quê? Prédios, arranha-céus. Isso vai facilitar, vai aumentar a disponibilidade de áreas e também vai criar um mercado imobiliário. Então, nesses grandes espaços, a ocupação se dá mais intensamente pela urbanização. Quanto mais próximo eu estiver do centro da cidade, maior vai ser a verticalização. Quanto mais eu me afastar do centro da cidade, eu vou verificar que essa verticalização começa a diminuir. É mais horizontalização, a ocupação mais horizontal. Mas nas proximidades do centro da cidade, dos centros urbanos, dos centros financeiros e econômicos, prevalece aqui a verticalização. Isso vale tanto aqui no mundo desenvolvido, acabei não falando para vocês de onde é essa imagem, mas isso aqui é lá dos Estados Unidos, de Chicago, tá? Onde tem aqui uma verticalização bastante intensa. E aqui, ainda falando da verticalização, tem a verticalização no Brasil. Aqui a gente está retratando a São Paulo, a Avenida Paulista, uma área intensamente urbanizada, né? Uma infraestrutura considerável, uma área de alto valor, onde tem a sede das grandes empresas, das corporações que atuam no país. Só para vocês perceberem que ela está totalmente verticalizada. A gente não vai encontrar, é difícil você pensar em imaginar que você vai encontrar aqui na Avenida Paulista uma casa, por exemplo. Ela é ocupada pelos prédios das grandes empresas que atuam no país. Deixa eu fazer uma observação aqui para vocês. Quando a gente fala aqui também da urbanização, vocês vão também encontrar uma outra interpretação do que vem a ser a urbanização. A urbanização também pode ser sinônimo, é empregado aqui, não pela geografia, mas é empregado aqui na arquitetura, como sendo sinônimo de implantação de infraestrutura urbana. Tá? Então, quando eu faço aqui o calçamento, quando eu promovo lá, disponibilizo lá uma rede de esgoto, coleta de lixo, também é sinônimo da urbanização, mas não é no sentido geográfico, é no sentido aqui mais da arquitetura. Tá? A gente não pode fazer essa confusão. O termo é empregado pela geografia de uma forma e pelas outras ciências de outra forma. Esse outro aqui slide é interessante, eu coloquei aqui de maneira proposital para vocês, para despertar a atenção ainda maior de vocês em relação aqui à questão da urbanização. Uma vez que eu tenho aqui nas cidades, nos países, melhor dizendo, eu tenho aqui várias cidades, o conjunto de cidades forma a minha rede urbana. E as cidades, elas têm funções, elas têm tarefas. É o que a gente vai abordar nas próximas aulas. Mas a gente precisa ter essa noção aqui inicialmente. Antes de trabalhar as funções, precisa ter essa noção. Então a urbanização, ela vai formar uma rede urbana, um conjunto de cidades hierarquizadas. E essas cidades vão estabelecer o quê? Contatos. Ou, como a gente mais trabalha aqui na geografia, vão estabelecer fluxos. Fluxos materiais e fluxos imateriais. Aqui nessa representação, ele vai colocar aqui a metrópole, o quadradinho, o triângulo ele bota aqui como sendo a capital, as cidades, aqui a bolinha, está em verde. E eu tenho aqui os fluxos, tanto fluxos aqui de pessoas e os fluxos de bens e capitais. E essas cidades vão interagir. A interação que vai haver entre essas cidades, na verdade há uma interdependência entre elas, vai se dar muito em função da capacidade que a cidade tem de influenciar outras cidades. É o que a gente vai abordar nas formas e funções das cidades. Mas só para vocês terem uma noção, que o conjunto de cidades que compõem, por exemplo, o Brasil, forma uma rede urbana. E também forma uma hierarquia urbana. Há uma sequência ali, eu vou colocar da mais importante, na porção mais elevada da minha hierarquia, e a menos importante, na porção menos inferior da minha hierarquia. Tá? Isso é o que a gente chama da minha rede urbana. Então, a urbanização no mundo, ela promove essa rede de cidades, que eu chamo de rede urbana, que vão estabelecer uma hierarquia entre elas. Aqui a gente tem, de maneira mais detalhada, é o mesmo significado que está no slide anterior, mas esse aqui mais simples, mais facilitado aqui para a compreensão de todos. Então ele fala que a rede urbana tem a ver com o quê? Com a interdependência das cidades, dos espaços urbanos, com suas produções diferenciadas. O que é isso? Eu tenho a minha rede urbana, as minhas cidades elas têm tarefas, elas desempenham funções na economia. Então essas funções desempenhadas das cidades é que vão estabelecer
qual é o nível hierárquico que ela vai ocupar, se é o mais elevado ou o menos elevado. E tem as categorias das cidades. Nós vamos trabalhar aqui posteriormente, nas próximas aulas, a gente vai explicar cada uma dessas categorias aqui, mas quero que vocês entendam o todo. Depois a gente vai ver os detalhes. Ó. Qual é o esquema clássico que eu tenho da constituição da minha rede urbana? Eu tenho a cidade mais importante vai estar aqui no topo, a minha metrópole, e a cidade menos importante vai estar aqui na porção inferior. E nesse esquema clássico, a metrópole ela manda ordens para as cidades menos importantes. Ela dita as regras. Todas as cidades que estão abaixo da metrópole nacional estão subordinadas à metrópole nacional. Essa era a visão clássica. Na visão atual, isso mudou por completo. Quando eu trabalho com o sistema de rede urbano, no entendimento atual, as cidades elas não interagem entre elas. Essas setinhas são os fluxos. Então vai haver o quê? Trocas comerciais relacionadas a bens, mercadorias, a capital, pessoas vão circular de uma cidade para outra. Então o entendimento hoje é que essa rede urbana que existe no Brasil, existe em qualquer lugar do mundo, há uma interação, uma interdependência entre elas. Não existe mais a cidade que vai trabalhar de maneira isolada. Ela trabalha sempre articulada com outro espaço. Tá? Esse é o entendimento mais atual que eu tenho da minha rede urbana. Permanece minha hierarquia, mas existe o quê? Uma maior integração que vai ser propiciada por quê? Vai ser propiciada pelo avanço tecnológico. Nós sabemos que nós estamos vivendo hoje na terceira revolução industrial, já caminhando para a nossa quarta revolução industrial. Eu tenho maior facilidade dos meios de comunicação, meio de transporte, a questão da tecnologia da informação. Isso facilita as trocas comerciais e vai conferir maior dinâmica aos fluxos materiais e imateriais entre as cidades. Então é importante ter essa percepção que hoje em dia a rede urbana mais atual, a configuração mais atual é essa aqui. Essa aqui era a visão clássica. Hoje em dia o esquema que é utilizado é esse esquema que está aqui. Essa é a configuração que prevalece. Essa aqui é apenas a gente trabalha para comparar como houve essa modificação. Em função da evolução tecnológica, eu tenho essa movimentação. Então, pessoal, com esse slide aqui, a gente vai estar encerrando aqui a nossa aula de hoje. Agradeço a todos aí pela assistência. Peço a vocês que assistam às aulas e também, por gentileza, façam a leitura da indicação bibliográfica que está lá no início do nosso slide. Lembrando que esse assunto da questão da urbanização, isso vai estar iniciado lá no capítulo 8 do nosso livro didático da urbanização mundial. A gente tem que trabalhar tanto o capítulo 8 quanto o capítulo 9 e 10. É bom que vocês leiam esses capítulos, porque eles vão trazer informações que vão ajudar a compreender o processo em si. Tá? É importante fazer a leitura. Obrigado a todos aí mais uma vez pela assistência e até a próxima aula.